Você já teve que escolher entre fazer o que as regras mandam e fazer o que é certo para as pessoas que você ama? Essa é uma das perguntas mais difíceis que existem. E tem um personagem de anime que viveu isso na pele de um jeito que a maioria das pessoas nunca para pra pensar direito. Estou falando do Kakashi. Sim, o Kakashi de Naruto. Mas esquece o anime por um segundo, porque hoje a gente vai usar ele para falar de filosofia de verdade, de ética, de lealdade, de perda. E de uma ideia budista que pode mudar completamente a forma como você lida com as coisas que você não consegue controlar. Se você acha que filosofia é coisa de livro difícil, de palavras complicadas que ninguém entende, esse vídeo vai te mostrar que não é. Filosofia, é sobre vida real. E a vida do Kakashi é um dos melhores exemplos que existem. Então fica aqui porque a gente vai fundo nisso. Para começar, deixa eu te perguntar uma coisa. O que te faz ser uma boa pessoa? A maioria das pessoas vai responder algo parecido com seguir as regras, fazer o que é certo, respeitar a lei. E faz sentido, né? Desde criança a gente aprende que as regras existem por uma razão. Que obedecer é importante. Que quem quebra as regras é o vilão da história. Mas e quando as regras estão erradas? E quando seguir a regra significa trair as pessoas que você ama? E quando a lei te pede para fazer algo que fere tudo o que você acredita? Aí a coisa fica complicada. Esse conflito, entre seguir regras e ser leal às pessoas, é um dos debates mais antigos da filosofia. Tem um nome bonito para isso, ética relacional. Que basicamente é a ideia de que nossas obrigações morais não existem no vácuo. Elas existem dentro de relações. Com pessoas específicas. Com histórias. Com conexões reais. E o Kakashi, sem querer, vive esse debate durante a vida inteira dele. Deixa eu te contar um pouco sobre quem é o Kakashi para quem não conhece tão bem ou não lembra dos detalhes. Kakashi Atake cresceu num mundo onde as regras ninja são tudo. A folha tem um código. Missões têm ordens. E um ninja que quebra as regras é um ninja que coloca todo mundo em perigo. Ele aprendeu isso mais cedo do que deveria. O pai dele, o Sakumo Atake, era um dos ninjas mais respeitados da aldeia. Chamavam ele de presas brancas da folha. Era tipo uma lenda. Só que numa missão, Sakumo fez uma escolha que mudou tudo. Ele abandonou a missão para salvar seus companheiros. Ele escolheu as pessoas. Escolheu os laços. Escolheu a lealdade. E foi destruído por isso. A aldeia inteira virou as costas para ele. As pessoas que ele salvou o viraram as costas. Ele foi tratado como um fracasso, como um vergonhoso, como alguém que não merecia respeito. E ele não aguentou. Ele se matou. Kakashi era uma criança quando isso aconteceu. E o que ele aprendeu com essa tragédia foi o seguinte: nunca vai para baixo das regras. As regras existem por uma razão. As missões vêm primeiro. Sempre. Isso se tornou o código de vida do Kakashi jovem. Rígido. Sem espaço para emoção. Aqui entra a parte mais dolorosa da história. Obito. O amigo de infância do Kakashi que virou o maior antagonista do arco final de Naruto. Quando eram jovens, os dois eram bem diferentes. Obito era cheio de vida, sonhava em ser Hokage, falava sobre proteger os companheiros o tempo todo. Kakashi era frio, técnico, focado nas regras. E numa missão, Obito disse uma frase que ficou gravada em tudo que veio depois. Ele disse que quem abandona a missão é um lixo, mas quem abandona seus companheiros é pior que um lixo. Kakashi discordava na época. Achava isso sentimental demais. Mas Obito morreu nessa mesma missão. Ou pelo menos o Kakashi achou que tinha morrido. E antes de ir, Obito deu o olho dele pro Kakashi, o Sharingan, e pediu para ele proteger Rin, a companheira deles. Kakashi prometeu. E não conseguiu cumprir. Rin morreu. E o Kakashi foi obrigado a aceitar que ele, com as próprias mãos, foi o responsável por isso, não por maldade, mas por obrigação a regras maiores que ele não conseguia quebrar. Essa é a primeira grande ferida da ética relacional na vida do Kakashi. Ele seguiu as regras. E perdeu tudo que importava. Agora vamos parar um segundo aqui porque isso é exatamente onde a filosofia entra de verdade. Existe um debate gigante entre dois tipos de ética. Um deles é o que a gente pode chamar de ética baseada em princípios universais. A ideia é simples: existem regras que valem para todo mundo, sempre, não importa o contexto. Não minta. Não mate. Siga as ordens. Faça o que a lei manda. Essas regras existem porque se todo mundo as seguisse, o mundo seria melhor. O Immanuel Kant, filósofo alemão famoso, defendia algo parecido. Ele dizia que uma ação só é moral se você pudesse querer que todo mundo no mundo fizesse a mesma coisa.
É o que ele chamou de imperativo categórico. Kakashi jovem vivia isso. As regras ninja eram quase sagradas para ele. Sem exceção. O problema é que esse tipo de ética ignora algo muito humano: os laços. As relações. O fato de que você não é igual para todo mundo. Você não deve a um estranho o mesmo que deve à sua mãe. Você não trata seu melhor amigo igual a uma pessoa que você nunca viu. E é aqui que entra a ética relacional. A ética relacional diz que as nossas obrigações morais mais fortes vêm das nossas relações. Família, amigos, pessoas que dependem de você, pessoas que você prometeu proteger, essas relações criam obrigações especiais que regras gerais não conseguem capturar. Tem uma filósofa americana chamada Carol Gilligan que passou a vida estudando isso. Ela disse que a moralidade não é só sobre princípios abstratos, é sobre cuidar das pessoas que estão na sua vida. É sobre responsabilidade, conexão, contexto. Kakashi aprendeu isso da pior forma possível. Seguir os princípios custou às pessoas. E depois de muito sofrimento, ele virou o Kakashi que a gente conhece em Naruto, o sensei que protege a equipe acima de tudo. Que diz que missões falhas podem ser recuperadas, mas companheiros perdidos não voltam. Ele virou o oposto do que era quando jovem. E isso foi Obito falando através dele. Mas aqui vem a parte que a maioria das pessoas esquece de pensar. A lealdade cega também é perigosa. Por que Obito, o cara que disse que companheiros vêm primeiro, acabou se tornando um dos maiores destruidores do mundo ninja? Por quê? Porque ele perdeu Rin. E a lealdade que ele sentia por ela, a dor que ele carregou por isso, o consumiu completamente. Ele decidiu que um mundo onde essa dor era possível precisava ser destruído. A lealdade virou obsessão. O amor virou controle. E ele foi longe demais. Isso mostra algo importante: a ética relacional não é uma licença para fazer qualquer coisa pelos seus. Ela é uma forma de pensar sobre obrigações reais, não uma desculpa para ignorar tudo mais. Kakashi encontrou um equilíbrio que Obito não conseguiu encontrar. Ele internalizou a lealdade, mas não deixou que a dor o destruísse. E é aí que entra a segunda parte do que quero te mostrar hoje. A aceitação budista da impermanência. Budismo é uma das filosofias mais interessantes do mundo quando o assunto é dor e perda. Uma das ideias centrais do budismo é o conceito de impermanência, em sânscrito, chamado de anicca. A ideia é tão simples que parece óbvia, mas é tão difícil de viver que poucas pessoas conseguem de verdade. Tudo passa. Tudo muda. Nada dura para sempre. Não só as coisas ruins, também as boas. Não só a dor, também a alegria. Pessoas morrem. Relações terminam. Versões de você mesmo ficam no passado. Nada que você toca fica igual para sempre. O budismo não fala isso para te deixar triste. Fala para te libertar. Porque a maior parte do sofrimento humano vem de uma coisa só: a resistência à mudança. A gente sofre porque tenta segurar o que não pode segurar. A gente sofre porque quer que as coisas sejam permanentes quando elas não são. Um dos textos budistas mais antigos, o Dhammapada, fala sobre isso direto. O apego é a raiz do sofrimento. Não o amor, o apego. Existe uma diferença. Você pode amar alguém profundamente e ainda aceitar que essa pessoa vai morrer um dia. Você pode querer o melhor para alguém e ainda não tentar controlar tudo o que acontece com essa pessoa. Aceitar a impermanência não significa não se importar. Significa se importar sem tentar controlar. Amar sem tentar segurar. Voltando pro Kakashi. A vida inteira dele é uma lição de impermanência. Ele perdeu o pai ainda criança. Perdeu Obito. Perdeu Rin. Perdeu Minato, o quarto Hokage e sensei dele. Perdeu pessoas que eram tudo para ele. E ele ficou. Ele continuou. Tem um momento muito específico no anime que quase todo mundo passa por cima sem pensar direito. Quando o Kakashi usa o Mangekyou Sharingan e vai parar naquele espaço com o Obito de verdade. O Obito antes de virar o vilão, o Obito que ainda acreditava em coisas boas. Aquele momento é Kakashi confrontando a perda. Não tentando mudar o que aconteceu. Não tentando consertar o passado. Mas ficando ali, naquele espaço, aceitando que aquela versão do amigo existiu, foi real, importou, e foi embora. Isso é aceitação budista na prática. Não fingir que não dói. Não endurecer o coração para nunca mais sentir. Mas aceitar que a dor faz parte de ter amado. E que perder alguém não apaga o que eles foram na sua vida. Tem um conceito budista que quero te apresentar aqui que combina exatamente com isso. É chamado de Mono no Avari. Na verdade esse é japonês, mas tem raiz em sensibilidades budistas. É uma expressão que não tem tradução perfeita em português,
mas é algo como a melancolia das coisas ou o toque da tristeza que vem de saber que tudo é passageiro. Tipo quando você vê uma flor de cerejeira caindo. É bonita exatamente porque vai embora. Se ela ficasse lá para sempre, não teria o mesmo efeito. A beleza e a tristeza coexistem. E aceitar isso, aceitar que o que você ama vai mudar ou acabar, não estraga o amor. Aprofunda ele. Kakashi vive nesse espaço o tempo todo. Ele usa o colete com os nomes dos companheiros mortos. Ele visita o memorial. Ele carrega a perda, mas não deixa que ela o paralise. Isso não é fraqueza. É uma das formas mais difíceis de força que existem. Agora vamos juntar tudo isso porque tem uma conexão que quero que você veja. A ética relacional do Kakashi e a aceitação budista da impermanência não são coisas separadas. Elas se encaixam de uma forma que faz muito sentido. A ética relacional te diz: suas obrigações mais importantes são com as pessoas que estão na sua vida. Cuide delas. Proteja elas. Seja leal. A aceitação budista te diz: mas saiba que você não vai conseguir proteger todo mundo sempre. E que tentar segurar as pessoas de um jeito que as sufoca ou que te destrói não é amor, é apego. Juntas, essas duas ideias te dão algo muito valioso, um jeito de amar sem se perder. De ser leal sem ser cego. De proteger sem controlar. De sentir a perda sem deixar que ela apague quem você é. O Kakashi encontrou esse equilíbrio de um jeito brutal. A vida não foi gentil com ele. Mas os ensinamentos que ele deixou para Naruto, Sasuke e Sakura mostram alguém que passou pelo fogo e saiu de lá com algo mais profundo do que regras. Saiu com sabedoria. E agora quero te fazer uma pergunta real. Na sua vida, qual é o hábito? Qual é a perda que você ainda está tentando segurar? Qual é a regra que você segue cegamente mesmo quando ela te faz trair o que importa? Filosofia não é só para livros. Ela existe para te ajudar a viver melhor. Para te dar ferramentas para pensar sobre as coisas difíceis que a vida coloca na sua frente. O Kakashi não tinha um manual. Ele errou muito. Ele sofreu muito. Mas ele aprendeu. E o aprendizado dele, a lealdade real, a aceitação do que não pode ser mudado, é algo que qualquer pessoa pode usar. Não precisa ser ninja para isso. Você só precisa estar disposto a olhar para sua vida com honestidade. Perguntar: estou seguindo regras que já não fazem sentido? Estou segurando algo que precisava ter soltado há muito tempo? Estou sendo leal às pessoas que importam? Ou estou sendo leal a uma ideia de como as coisas deveriam ser? Essas perguntas são filosóficas. E são perguntas de vida. Resumindo o que a gente viu hoje. Kakashi viveu o conflito central da ética relacional, o conflito entre regras universais e obrigações com pessoas específicas. Ele aprendeu, da forma mais dura possível, que lealdade real não é fraqueza, é o núcleo do que nos torna humanos. E ao mesmo tempo, ele viveu a lição budista da impermanência. Perdeu quase tudo que amou. E escolheu continuar. Não ignorando a dor, mas aceitando ela. Carregando as perdas sem ser destruído por elas. Esses dois ensinamentos juntos formam algo que nenhuma regra consegue capturar. Uma forma de viver que é ao mesmo tempo comprometida e livre. Leal e consciente. Presente sem ser possessiva. Filosofia é isso. Não é saber o nome de todos os filósofos. É usar essas ideias para viver melhor. Se você curtiu esse vídeo, inscreve no canal.